Bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Consciente. Hoje eu e o Miguel iremos falar-lhe acerca de um tema que é um tema que gera alguma controvérsia e é sempre um tema interessante para discutir, particularmente stretching, alongamento, mobilidade, flexibilidade. Será tudo a mesma coisa? Deveremos alongar antes do treino, depois do treino? Que tipo de alongamentos devemos fazer? E é um tema tão interessante que, em boa verdade, existe pouco consenso, pelo menos aquele que se baseia em evidência científica, relativamente ao que se deve fazer. Existem muitas técnicas, existem muitas formas de alongar e com diferentes propósitos. Eu e o Miguel iremos então explorar este tema, iremos partir de uma outra apresentação que já foi feita num workshop. Portanto, quem tiver curiosidade pode ver esta apresentação de uma forma mais detalhada se compararmos com aquilo que vamos apresentar aqui. Contudo, digo desde já que é uma apresentação bastante específica, esmiuçada e com bastantes artigos científicos. Diria que não é maçudo, mas é bastante completa esta apresentação. Sem mais delongas, vamos já começar. E, Miguel, olha, vou começar por partilhar aqui contigo o meu ecrã. E repara, fiz aqui uma pesquisa, aqui estamos nós, em relação ao stretching. E repara logo o que é que aparece. Consegues ver o meu ecrã, Miguel? Consigo. Então, o que é que aparece? Partilhar aqui também com quem nos vê em casa. Vemos logo aqui estas pessoas muito contentes, tudo muito alegre, a realizar aqui este alongamento clássico, mais este. Notem bem que as pessoas estão sempre muito felizes. Ou seja, eu acho que para quem está habituado a fazer este tipo de alongamento e está habituado a utilizar este tipo de técnica, acho que não fica tão contente quando está a realizar este tipo de práticas, que normalmente associa-se até à dor. Queres falar também um pouco sobre isto, Miguel, mesmo antes de começarmos aqui a partilhar o que nós preparámos? Sim, então geralmente quem alonga, ou seja, olhando para estas imagens, dá para entender que estas pessoas que estão a alongar, teoricamente estarão a fazê-lo até ao seu máximo, ou seja, a procurar a sua amplitude máxima e Como depois a este, por manter essa exemplo. posição, exatamente, e depois a tentar manter essa posição durante algum tempo, talvez 30 segundos, aí já depende de cada pessoa. Mas certamente tentar manter durante algum tempo ao ponto de sentir aquela sensação no músculo de ele esticar e, e eventualmente, quem sabe, até já a sentir um pouco de dor mesmo, estar naquela posição tão extrema e, e portanto estas posições não são confortáveis se forem levadas assim ao extremo. Concordo que se forem feitas de forma não tão agressivas, não tão ao limite, até possam produzir uma sensação de bem-estar, Uhum. mas levando assim ao limite a amplitude, eu já experimentei fazer também e não me sinto bem. Sinto-me bastante desconfortável. Devo concordar também contigo, Miguel, e permite-me também adicionar que, em boa verdade, aquilo que estivemos a ver foi uma pesquisa rápida, ou seja, só coloquei o termo stretching e apareceram logo estas imagens. Aquilo que nós vamos fazer aqui é falar de uma forma bastante rigorosa. Vamos tentar não ser tendenciosos, e acho que é importante referir para quem nos está a ouvir que claramente nós temos uma abordagem que é uma abordagem que se baseia naquilo que a evidência científica apresenta e, obviamente, com toda a legitimidade, é para aí que nos inclinamos. Portanto, é normal que tenhamos sobre este assunto e sobre este tema uma opinião muito específica. E eu vou começar já esta apresentação. Aqui está. Eu vou começar já pelas principais conclusões que nós podemos extrair neste workshop que apresentámos, em que falámos exatamente sobre as questões específicas do treino de flexibilidade ou de mobilidade, como veremos mais à frente. E quando falamos deste tipo de treino, temos de perceber que são técnicas, existem várias técnicas e existem diferentes tipos de alongamento. Aqueles que vimos eram alongamentos, alguns ativos, outros passivos, mas iremos então explorar
um pouco melhor aqui ao longo da nossa apresentação. As principais conclusões que nós extraímos foi que o sistema nervoso central apenas sabe contrair. Ou seja, o sistema nervoso central não envia informações para o músculo no sentido dele alongar. Pode sim enviar informações para um músculo contrair mais do que outro. Por exemplo, o bíceps pede ao bíceps ou envia informação para o bíceps contrair um pouco mais e para o tríceps contrair um pouco menos. Isto se quisermos ter uma preferência de um músculo sobre o outro. Miguel, sente-te à vontade para interromper sempre que achares necessário, está bem? Sim, claro. O músculo esquelético, particularmente o agente que se procura alongar, exerce a sua função mecânica e endócrina contraindo. Lá está. Uma vez mais, o foco está na contração. Ou seja, todo o sistema neuromuscular, ou seja, aspectos neurais do nosso sistema nervoso central e musculares, do músculo, mecânicos, essencialmente visam a contração muscular. Não visam alongar. Alongamento deprime o input neural e diminui a força muscular. O que é que isto quer dizer? Basicamente, nós temos uma inervação do músculo por parte de um neurónio. Sempre que nós estamos a realizar um exercício de alongamento, se houver uma duração ao longo do tempo, tendemos a criar uma diminuição de excitabilidade do músculo. Ou seja, diminuímos a capacidade que este tem para contrair, quer seja momentaneamente, como em alguns casos a médio e longo prazo. Sendo que curiosamente, este é um argumento que advoga a favor de quem faz ou de quem realiza estas técnicas. É o facto de conseguirem relaxar o músculo. A questão é que nós não conseguimos ser seletivos e apenas relaxar, por exemplo, o bíceps braquial. Vamos imaginar aquele músculo que eu referi anteriormente, que estava a alongar. Ou seja, se eu alongar esse músculo, a depressão do input neural não vai só para esse músculo, vai para todo o sistema musculoesquelético, o que pode ser perigoso e claramente diminui a performance e tem, obviamente, outros malefícios consoante o tipo de população que estejamos a falar. Quer seja a população idosa, quer seja a população que visa performance ou uma população até que possa ter algum tipo de patologia a nível osteoarticular, sendo que o sistema nervoso central, por alguma razão, como iremos falar ao longo desta apresentação, tende a limitar as amplitudes disponíveis. Quando não produz malefícios, o alongamento é sempre inferior aos benefícios do treino de força muscular. Ou seja, o alongamento é inferior a vários níveis. E quando falamos a vários níveis, estamos a falar a nível de mobilidade, estamos a falar a nível de força muscular, sim, porque haviam aqueles que advogavam que o alongamento poderia até aumentar a expressão da força muscular, o que nunca se provou e, inclusive, tem mesmo um efeito prejudicial nessa capacidade, nessa qualidade. A força muscular, por último, induz adaptações metabólicas agudas e crónicas a nível local e sistémico. Ou seja, o treino de força, de facto, altera a arquitetura muscular, contrariamente ao treino de alongamento, que inclusive não só não altera, como pode induzir até processos inflamatórios se for feita de uma forma crónica, de uma forma excessiva e que não respeita a tolerância deste sistema. E a nível sistémico, a verdade é que o músculo é um órgão endócrino e quando nós contraímos, isso tem um impacto a nível de todo o nosso organismo, não apenas naquele músculo em particular. Portanto, avançando já, qual é que será o paradigma que devemos seguir? É um paradigma de evidência e lógica, portanto estamos a falar de ciência, ou de tradição e sensação subjetiva. Particularmente tradição, porque a verdade é que porque é que alongamos? Se calhar porque vimos alongar, porque fomos educados a alongar, sem que haja propriamente, ou sem que tenha havido propriamente algum critério científico nessa base. E a verdade é que existe uma sensação subjetiva de bem-estar, não a vamos negar. Existe, obviamente, depende também do tipo de técnicas que se utilizam. Contudo,
será que elas têm algum interesse? Será que elas têm algumas vantagens? Isso é importante desconstruir. E avanço já que não. Mas vamos começar a perceber um pouco melhor porque é que não tem vantagens, inclusive pode ter desvantagens. Miguel, queres falar aqui um pouco acerca daquilo que foi esta introdução, antes de avançarmos aqui para a prática baseada em evidência? Sim, então, como falaste, o alongar acaba por transmitir ao nosso sistema nervoso central, ou seja, não é apenas local, mas também local, que agora não é hora para contrair, que agora é a altura para descontrair, ou seja, ele vai levar a uma perda de força aguda no momento, e então isso é também especialmente importante para pessoas que decidam alongar antes de começarem a treinar. Por exemplo, para dar aqui um exemplo real que vemos acontecer ainda bastante, diria eu, pessoas que vão fazer uma corrida e antes de começarem a correr, o seu aquecimento, mais vale nem sequer o fazerem naquele contexto, curiosamente, é alongarem. E depois então é que começam a correr a correr devagarinho. Miguel, mas que tipo de alongamento é que te estás a referir? A que tipo? E o que é que É tu achas que isso. poderia ser interessante? Pronto, é isso mesmo. Portanto, para já, isso ainda bem que falas nisso, porque geralmente quando falamos em alongamento, uh, normalmente estamos a referir ao alongamento passivo, estático, neste caso também. Embora o termo alongamento pode ser atribuído em duas vertentes. Nesta, o passivo, e também na vertente do alongamento ativo. Mas o termo aqui alongamento, no que toca ao movimento ativo, pode não ser aqui a melhor Mas lá forma de iremos. Lá iremos. designarmos. Lá Lá iremos. iremos, pronto. Vamos com Mas pronto, calma. neste caso, quando eu digo alongamento, estou-me a referir ao passivo, claramente. E, portanto, passivo, nós temos uma força externa a levar a nossa articulação até um determinado grau articular. Muitas vezes procuramos o máximo que conseguimos mover, e o que eu estava a querer dizer é que isso acontece bastante com algumas pessoas, com muitas pessoas, aquecerem maioritariamente ou colocarem um grande ênfase nesse tipo de práticas quando estão a fazer o seu aquecimento. Ou E seja, vemos muito acontecer alongamentos passivos. alongamentos Portanto, passivos, ou seja, exatamente. chegar a uma posição e manter aquela posição durante algum tempo, Isso, quer seja com mais intensidade no estiramento ou não. É exato, isto? exatamente. Quer Ok. seja mais intenso, menos intenso, e produz o efeito oposto do aquecimento. O aquecimento tem o objetivo de prevenir lesões e potenciar o que vem a seguir. Para mim são os dois principais objetivos do aquecimento: prevenir lesões e potenciar o músculo para a atividade que vai realizar a seguir. Portanto, Uhum. numa corrida vai ter que haver contração muscular acima de todos os membros inferiores, e então colocar a pessoa a alongar antes dessa atividade não faz sentido com esse Alongamento, propósito. se Alongamento alongar, passivo. alongamento Atenção. passivo. Exato. Agora, Alongamento passivo. queres passar já para o ativo, que é para depois começarmos aqui a nossa apresentação? Ok. Ativo já é um mundo completamente diferente, digamos assim, já muda completamente aqui o cenário, porque tem a grande diferença de haver contração muscular. Ora, aí Haver está. voluntariedade no movimento que estamos a realizar. Ele é realizado através de forças internas e não de externas, ou seja, não tenho algo que me está a forçar aquela posição, seja dentro do meu conforto ou não, mas não tenho uma força que me está a forçar para lá. Sou eu, é o meu músculo, associado ao movimento que eu estou a realizar, os músculos responsáveis pelo movimento que eu estou a realizar, que fazem essa ação. E isto muda completamente o cenário, porque aí sim, aí já é um bom aquecimento. Obrigamos o músculo a contrair, a preparar-se para o esforço que aí vem, e já sinaliza ao corpo, o cérebro, de que atenção, que eu vou precisar de contrair. Portanto, já muda completamente o cenário,
Não me vou alongar mais, porque depois mais à frente Boa. falamos um bocadinho mais sobre isso. É isso, Miguel, é isso. Há aqui muita coisa para falarmos ainda e já está a ficar interessante. Portanto, vou começar já por partilhar então ah, o que segue. E, portanto, estávamos neste slide, qual o paradigma a seguir, o da tradição ou da evidência? E, portanto, quando falamos em evidência, por vezes ouvimos alguém dizer mas eu vi um estudo em que referia exatamente o oposto e tende-se a refutar o valor da ciência, dizendo que a ciência hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Temos mais um estudo a dizer algo desse género. Ok, temos de perceber muito bem, e não vamos estar aqui a desconstruir o método científico, mas basta começarmos por aqui, que são os vários níveis de evidência que nós temos, e particularmente quando falamos de estudos animais, estamos na base da pirâmide. Quando falamos deste tipo de estudos, ou seja, estamos a falar de casos, de relatórios, estamos a falar da opinião de especialistas, como neste caso eu e o Miguel, estamos a falar de artigos narrativos, e quando começamos a subir, já passamos para estudos observacionais e mais em cima, no topo da pirâmide, e isto é muito importante ver, temos meta-análises e revisões sistemáticas. Ou seja, são artigos que envolvem vários artigos, normalmente artigos com validade estatística robusta e com validade metodológica também ela robusta, particularmente os RCTs, ou seja, que são estudos randomizados, e não querendo agora estar a perder muito tempo aqui a explicar todos estes tipos de estudo, é só para perceberem que aqui é o maior nível de evidência que existe, ou seja, temos um artigo, pode chegar a ter, imaginem, 20, 30, 100, 200 artigos lá dentro, e depois, consoante o tipo de método utilizado, pode estar mais voltado para uma análise estatística ou não, mas a verdade é que temos aqui um nível de evidência robusto. Portanto, quando falamos em relação à flexibilidade, os níveis de flexibilidade dependem de muitos fatores, entre eles a herança genética, idade, sexo, estilo de vida. Isto é mais um aspecto importante porque a maior parte da flexibilidade, conforme vemos em baixo, é genética, é herdada e pode chegar a ser herdada entre 48% a 91%. Portanto, por vezes, existem pessoas que procuram ganhar mais flexibilidade pensando que isso é bom ou pensando até que será possível, quando em boa verdade já vimos que se calhar não é assim tão bom, e avanço já que não é, e em boa verdade essas técnicas podem não servir de nada se estivermos a falar de uma pessoa que não tem um potencial genético para ser mais flexível, e uma vez mais reforço aqui a palavra da flexibilidade, conforme irão ver mais à frente iremos escolher outro tipo de palavra. Portanto, o alongamento é definido, e agora já passamos aqui para uma definição interessante, como o aumento da distância entre dois pontos de um determinado material, neste caso o tecido muscular, e dá nome a uma intervenção em contexto de exercício que visa o aumento da flexibilidade e não só. Outros autores referiram que é uma intervenção de veras importante, quase imprescindível até. Ou seja, temos aqui autores que claramente definem o que é o alongamento, falam-nos acerca do treino de flexibilidade enquanto algo que tem uma base genética. Temos outros que são defensores deste tipo de técnicas e dizem que é de veras importante e imprescindível até. É curioso ver, por exemplo, que aqui o American College of Sports Medicine, um colégio de medicina desportiva norte-americana, um dos mais conceituados a nível do exercício, se não mais conceituado, referia que era importante há alguns anos atrás. Desde então, perante a evidência clara, deixou de ter esta abordagem e, curiosamente, começou até a reformular um pouco a sua postura. Mas então passemos àquilo que o Miguel já nos falou há pouco. Deixa-me só colocar mesmo a apresentação. Consegues ver agora, Miguel? Agora consigo ver. Ótimo. Stretching. Portanto, aqui temos duas formas de stretching, basicamente, aparentemente diferentes, mas são a mesma coisa. Porquê? Porque se baseiam em movimentos que visam fazer exatamente isto. Aqui temos o limite
a amplitude disponível da articulação a vermelho. Contudo, quando puxamos com este elástico ou quando puxamos aqui no lado direito, como esta senhora está a fazer, com o braço, consegue perfeitamente realizar um estiramento superior àquilo que o corpo permite. Peço a vossa atenção. A cinzento temos o tendão e a vermelho será o músculo. Portanto, temos o tendão a ser estirado e o próprio músculo também a ser estirado. Estas linhas vermelhas mais fortes na vertical são, portanto, a amplitude disponível. Queres comentar esta imagem, Miguel? Sim, portanto, nós, portanto, pegando aqui na diferença do alongamento passivo para o ativo, nestas imagens, como falaste, são dois exemplos de alongamento passivo. Apesar de nenhuma, temos uma pessoa que está a auxiliar a outra a fazer o movimento, a realizar o movimento passivo, e na outra imagem temos a pessoa a forçar-se a si própria, neste caso a flexão da anca, a forçar essa posição. E portanto, como falaste, nós temos limites, e uma coisa é o nosso limite ativo e outra é o nosso limite passivo. E nós, quando estamos no nosso limite ativo, a grande vantagem é que, por norma, estamos em segurança. Se realizarmos um movimento dentro daquilo que o nosso corpo é capaz, ativamente, nós estamos em segurança, e quando tentamos ir além disso, aquela sensação também de que estamos a chegar aos limites é o corpo a informar-nos que se calhar devemos ter algum cuidado e não estar a forçar aquela posição. E quando entramos na zona passiva, os nossos limites passivos, arriscamos-nos. Quanto mais perto estivermos no nosso limite passivo, mais perto estamos de arranjarmos uma lesão, seja muscular, seja articular. E portanto, por segurança, nós tentamos trabalhar na zona ativa, na zona que há voluntariedade de movimento e não uma força externa a induzir-me para uma amplitude que eu posso até não ter e achar que tenho ou que tenho que ter. Ou seja, Portanto, pegando aqui nesta imagem, Miguel, só para ilustrar o que estás a dizer, estes pontos vermelhos, ou seja, não estes pontos, estas retas vermelhas que temos aqui, verticais, seriam o limite ativo. Ou seja, tu ativamente consegues levar, consegues que aquela articulação produza aqueles graus de movimento. E quando vemos aqui já a ser violado este limite através do tendão, é porque já foi através de um movimento passivo. exato. Portanto, okay. Só ali as barras vermelhas, como vemos, tem mais amplitude, porque por norma, passivamente, temos quase sempre mais amplitude que o nosso ativo, que o nosso movimento ativo, mas também o risco é bastante superior a lesionar-nos. Sem dúvida. E vamos então, consegues ver agora os tipos de alongamento? Acho que tens que pôr mais um para baixo. Curioso. Ela às vezes não assume, não sei porquê. Então, Ele ainda está, agora já está. Tudo bem. Fazemos assim, arranjamos aqui uma outra forma. Ok. Tipos de alongamento. Portanto, quando podemos ter alongamentos passivos, foi aquilo que acabámos de ver, e é sobre isto exatamente que estamos a falar, ou alongamentos ativos. Portanto, alongamento passivo quer dizer que existe uma força externa a levar-me para além da amplitude disponível da articulação, e ativo, existe uma força interna, ou seja, é uma força muscular que me leva até uma determinada posição. Depois temos aqui diferentes tipos de alongamentos passivos e ativos, que não vale a pena agora estarmos também a massacrar com estas terminologias. Contudo, vamos explicar um pouco melhor o que temos aqui. No caso do alongamento passivo, o que é que temos? Temos um relaxamento do agonista, ou seja, existe aqui um relaxamento do músculo que está a ser estirado, e no caso do alongamento
ativo, existe uma contração do músculo que neste caso, por acaso, não devia ser agonista, devia ser antagonista, do músculo que nos está a levar para uma determinada posição. Ou seja, sendo aqui específico, vejamos este exemplo B. Aqui no o B e o A. Aqui no A temos um músculo em repouso. O músculo está em repouso e no exemplo B temos o músculo a ser estirado com a contração do músculo oposto. Portanto, antagonista. Ignorem aqui o agonista. No C, temos um relaxamento, ou seja, claramente temos muito mais amplitude de movimento, ou seja, a articulação claramente move-se mais, move mais ângulos, mas, conforme o Miguel falou e muito bem, move-se à custa de uma força externa. Portanto, é um alongamento passivo. Claramente estamos aqui a violar a disponibilidade que o corpo tem em termos ativos. Miguel, queres adicionar algo a este slide? Sim, eu não sei se as pessoas perceberam muito bem. Ok. O que é a diferença aqui do agonista? Antagonista não falámos ainda bem, mas portanto, agonista é o conjunto de músculos responsáveis no movimento que queremos realizar. E se houver a tal força passiva, esses músculos estão relaxados. Portanto, e por norma, quando isso acontece, nós estamos focados nos antagonistas, que são os opostos, e não nesses. Isso é uma diferença crucial a ser entendida quando estamos a falar do alongamento ativo e o alongamento passivo. E, Boa. portanto, no ativo, o nosso foco está na contração do agonista, contração muscular no movimento que queremos realizar, e no alongamento passivo, nós estamos focados no antagonista, e neste caso não é na contração do antagonista, é no relaxamento, no estiramento do antagonista e, como diz aqui, no relaxamento agonista. E, portanto, no ativo, e aquilo que nós estamos aqui a querer passar a nossa sugestão para treino de mobilidade é o foco realmente no agonista, nos movimentos ativos e, portanto, na contração agonista, como diz aqui na parte de baixo. Ok. Então, se calhar não foi completamente claro. Vamos se calhar aproveitar para fazer aqui uma pausa. Miguel, vamos ter